Olá pessoal, aqui é o Maurício e vamos para mais um exercício do capítulo 22. Esse é o exercício 28 e como segue é o seguinte. A figura mostra dois anéis concêntricos de raio R e R', que vale 3R, que estão no mesmo plano. O ponto P está no eixo central Z, a uma distância D igual a 2R do centro dos anéis. O anel menor possui uma carga uniformemente distribuída, positivo Q maior. Em termos de Q maior, qual deve ser a carga uniformemente distribuída no anel maior para que o campo elétrico no ponto P seja nulo? Então vamos lá, vamos fazer, aqui está a figura do nosso exercício. Então o R é a distância do anel menor, o R' é a distância do anel menor e D é a distância até o ponto P que está localizado aqui no eixo Z. O anel interno ele tem carga distribuída uniformemente e tem uma carga positiva mais Q. E agora nós precisamos calcular como que vai ser a interação entre os campos para que a carga, o campo elétrico no ponto P seja zero. Então vamos lá. Então é isso. Vamos primeiro atribuir o valor da carga, a carga da barra do anel maior. Eu vou chamar essa carga aqui de carga Q2. E do anel menor, que é positivo como a gente tinha visto, vai ser a carga Q1. Então, com a carga dos dois anéis aqui, vamos ver como que vai ficar os campos elétricos devido a eles. Então, devido ao anel 1, né, que é a carga que a gente conhece, que é mais Q1, como que seria o campo elétrico no ponto P? Se nós considerarmos uma pequena fatia do anel 1 de carga diferencial dQ, esse pequeno pontinho, essa pequena filetezinho do anel 1 aqui, ele vai formar lá no nosso ponto P uma componente do campo E1, que a gente vai chamar de DE1. E essa componente aqui, se analisarmos bem, ela vai ter a decomposição em Y e a decomposição dela em X. Se eu pegar um ponto oposto a esse, exatamente oposto a esse, de carga diferencial dQ também, do mesmo anel, a componente DE dele, vejam bem, ela vai ser simétrica à componente que a gente tinha visto antes, né? E se eu decompor ele, eu vou ter duas componentes, uma no eixo X e a outra no eixo Y. Notem que as componentes do eixo X de ambas as cargas opostas aqui no anel, né, por causa da distribuição delas, elas vão se cancelar. Portanto, a gente só precisa avaliar mesmo são as componentes em Y, tá? Então, se a gente decompor aqui, a gente vai ver que elas estão na mesma direção, portanto, vai ser uma soma. Ou seja, esse campo E, devido ao anel interior, ele vai ser a soma de todas essas componentes aqui no eixo Y. Então, vamos lá. O que seria o campo elétrico DE1, né, devido ao anel 1, naquele ponto ali? Ele seria a constante K vezes dQ, que seria o diferencial de carga desse ponto que a gente está analisando, dividido pela distância ao quadrado desse ponto até o nosso ponto P aqui. Então, desse diferencial de carga dQ aqui até o ponto P. Mas, nós só queremos a componente em Y. Então, vezes cosseno do ângulo θ ali. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. É o ângulo entre a componente DE, devido a essa carga, e a componente do eixo Y aqui. Então, é a decomposição dele. Vezes cosseno de θ na direção J, né? Vou deixar aqui do ladinho. Então, agora vamos ver como é que vai ficar o nosso DE aqui. Nós temos o K, temos a distância. O que seria a distância D aqui, daquele diferencial de carga? Seria a distância, fazendo Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo aqui, Nós temos que D é essa distância aqui, que é R ao quadrado, mais essa distância D maior aqui, que vale 2R, 2Rs ao quadrado, e tudo isso elevado ao meio. Isso daqui é Pitágoras, tá? A gente aplicou Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo aqui entre o componente e o ponto P, ok? Então, disso daqui, outra consideração a ser feita. O que seria o nosso dQ? O nosso diferencial de carga a respeito daquele filete do anel que a gente separou antes. Então, vamos lá. dQ. Ele vai ser o quê?
A carga é uniformemente distribuída no anel, então ela tem uma distribuição de carga lambda, tá? Vezes, como ela está distribuída no comprimento do anel, a gente vai chamar de ds. Tal que ds é o diferencial de comprimento do anel naquele ponto ali, tá? Então, o nosso dq vai ser o lambda ds, ok? E agora o cosseno de θ, vamos escrever ele também, tá? Ele vai ser, θ vai ser um ângulo constante, por quê? Porque o nosso anel, porque o ponto P está exatamente no centro do anel, então todas as componentes lá elas vão ter o mesmo ângulo em relação ao eixo y, tá? E vai ser dado pelo quê? O que seria θ do ângulo, cosseno do ângulo θ deste ângulo θ aqui, ó? Ele seria o cateto adjacente, que seria o D, que é 2R, sobre a hipotenusa, que é o nosso D minúsculo, que ele já foi escrito aqui. Então, sobre R² mais 4R², tudo isso elevado a meio, tá? Então, esse é o nosso cosseno de θ. E agora nós fazemos essas três substituições aqui, ó, na nossa fórmula inicial. Então, ó, DE1, né, a respeito do anel 1, ele vai ser K lambda ds, tá? Sobre D², onde o nosso D está aqui. O D é raiz de tudo aquilo ali. Se eu elevar ao quadrado, a raiz some e só nos sobra R² mais 4R². Tá? Tudo isso vezes o cosseno de θ, que a gente já abriu ele aqui, que vale 2R sobre R² mais 4R², tudo elevado a meio. Ok? Vamos melhorar essa equação aqui, esses termos aqui. Vamos lá. Diferencial de campo 1, será K lambda ds vezes 2R. E agora aqui embaixo, R² mais R² mais 4R², quanto é que fica? (5R²). Tudo isso elevado a 1 mais meio. 3 meios. Então, cada componentezinha do meu campo DE, aqui em cima na minha figura, nessas direções aleatórias aqui, na verdade, cada composição dela no eixo Y, né, que a gente decompôs ela usando o cosseno ali na equação, ela é dada por esse valor aqui. Logo, o campo elétrico, devido ao anel inteiro, ou seja, o E1zão, né, ele pode ser dado pela integral de K lambda 2R ds sobre 5R² elevado a 3 meios. Tal que o R é uma constante que nós conhecemos, o lambda é uma constante, o K é uma constante, e tem valores multiplicando aqui que também são constantes. Logo, a nossa única variável é o ds aqui. Ó. Então, o nosso ds aqui é a nossa única variável, né? É o único termo que não é constante. Mas de quanto até quanto a gente tem que integrar ele, ou fazer a soma de cada um dos comprimentos ali? Nós vamos integrar ele de 0 até 2πr, que é a circunferência, certo? Então, calculando essa integral, tirando tudo que é constante para fora, fica mais ou menos assim. K lambda 2R sobre 5R² elevado a 3 meios, integral de 0 a 2πr de ds. Tá? Aqui embaixo agora, nosso campo elétrico 1, ele vai ser K lambda 2R sobre 5R² elevado a 3 meios. Integral de ds seria um comprimento S de 0 a 2πr. Fazendo a substituição dos limitandos aqui, nós ficamos com K lambda 2R sobre 5R² elevado a 3 meios vezes 2πr maiúsculo. Então, esse é o nosso campo elétrico, mas nós podemos melhorar essa equação aqui, né? Vamos lá.
Então, E1 vai ser K lambda 2 vezes 2, 4, R quadrado, π, sobre. Se eu elevar esse cara aqui, primeiro a meio, então 5R quadrado elevado a meio, vai ficar da seguinte forma. Ó. Vai ficar raiz de 5 vezes R, tudo elevado ao cubo. Logo, K lambda 4R quadrado, π, sobre. Agora elevando ao cubo, então vai ficar 5 elevado a 3 meios, vezes R ao cubo. Cortando esse R aqui com esse daqui, me sobra K, 4K lambda π sobre 5 elevado a 3 meios R. Tá? E vamos reservar esse valor por enquanto. Agora, em outra folha aqui, então para o nosso anel maior aqui, nós precisamos fazer as mesmas considerações que fizemos para o anel menor. Né? Então agora nós vamos ter um diferencial de carga dQ2, tá? Relativo ao anel 2, uma distância D', agora a D' muda, tá? Antes D era aqui, agora a D' ele é mais longo, né? Por causa do dobro do raio aqui, tá? E agora nós temos outro ângulo aqui, que a gente vai chamar de ângulo φ, ok? Esse ângulo φ, então, nós vamos ter que achar o ângulo dele, né? Já que as componentes, lembrando que também as componentes desse campo elétrico devido ao anel 2, elas vão se anular em x, então também só vai ter em y. Então nós vamos achar o cosseno do φ, que será dado pelo seguinte, cateto adjacente, que é a distância, que vale 2r, sobre a hipotenusa, que é o nosso D'. O D' pode ser dado pelo quê? Quadrado do Dzão aqui, do D maiúsculo, tá? Que é a altura, que vale 2r, então seria 4r ao quadrado, mais o quadrado deste lado aqui, que vale r', que vale 3r, então mais 9r quadrado, tudo isso elevado a meio. Essa é a nossa distância D', que é a distância ao anel 2, tá? E o nosso anel 2, assim como o anel 1, ele tem um dq, que é igual a um lambda 2 vezes ds. Tal que ds também é um diferencial de comprimento desse anel 2, como a gente já havia visto. Então, substituindo esses três termos na nossa equação já conhecida aqui, ó, tá? E mudando os índices aqui, porque agora a gente vai calcular o dE2, ficamos assim, ó, K lambda 2 ds2, tá? Vamos dar esse índice aqui para a gente não se confundir depois, vezes, o que seria o cosseno de φ? 2r sobre d', desculpa, tal que d' é dado aqui, então ficaria 4r quadrado mais 9r quadrado elevado a meio, tá? Tudo isso sobre d ao quadrado, d' ao quadrado, que vai ficar 4r quadrado mais 9r quadrado. Tá? O quadrado aqui da distância se cancelou com 1 meio aqui do nosso d', beleza? Ok, então d, vamos melhorar a cara dessa equação, então dE2 é dado por K lambda 2 vezes 2R vezes ds2, tá? Sobre 4 mais 9, 13. Então, 13r quadrado, somando os expoentes, já que o argumento aqui é o mesmo, tá? Somando os dois, 1 com mais meio, fica 3 meios. Novamente, a nossa única variável aqui é o ds, que é o diferencial de comprimento do anel maior. Tá? Então, análogo à primeira resolução que a gente fez, nós vamos integrar isso para achar o E maiúsculo. Nosso E2 aqui vai ser igual a K lambda 2, 2R, sobre 13R quadrado, 3 meios, tá? Vezes integral de 0 a 2π, o comprimento, né? O comprimento de um arco vale o raio vezes o ângulo dele, né? O ângulo está variando de 0 a 2π,
E o comprimento e o raio desse anel maior aqui vale 3R. Então, nós temos o seguinte, que esse ds aqui, ele vai variar de 0 até 2π vezes 3R, tá? De ds2. Isso daqui fica assim. K lambda 2, 2R, sobre 13R² 3 meios, vezes, fazendo essa integral aqui fica S de 0 a 6π R maiúsculo. Substituindo os limites ali naquela integral, nós vamos ficar com E2 igual a K lambda 2, 2R, sobre 13R² 3 meios, vezes 6πr. Melhorando um pouco a cara dessa equação, ficamos com 12K lambda 2 πr² sobre, tirando aqui, fazendo essa operação exponencial aqui, bem simples, né? Nós ficamos com 13 elevado a 3 meios vezes r ao cubo. Elimina esse r ao cubo com esse r ao quadrado, vai sobrar r aqui embaixo. Nós ficamos assim, ó, E2. Então, nosso E2 vai ficar assim, 12K lambda 2 π sobre 13 elevado a 3 meios vezes r. Tá? Guardamos esse resultado aqui. Então, agora, notem bem. Ó. Notem bem aqui. Nós temos o resultado de E1 e o resultado de E2. Para nós descobrirmos a razão entre as cargas, nós temos que igualar esses dois resultados, tá? E achar qual que vai ser a razão. Com este resultado agora, nós precisamos calcular o campo total naquele ponto P lá, devido aos dois anéis, tá? E precisamos fazer também mais algumas consideraçõezinhas ali, tá? A primeira que nós vamos fazer, para dar continuidade aqui, utilizando esse resultado, é escrever esse lambda 2 em função do que a gente já havia visto antes lá, ó, de que o dq é lambda ds, tá? Tal que o ds é o comprimento do anel, né? Então, voltando aqui, ó, o nosso lambda 2, o que vai ser? Ele vai ser o dq sobre ds. O dq, se eu integrar ele sobre todo o comprimento do anel, eu vou achar uma carga Q2, né? O dq2 aqui. Todos esses índices são 2, mas estamos no anel 2, tá? Então, eu vou achar esse Q2 aqui, que é a carga total do anel, sobre, qual que é o comprimento total do anel, que nós havíamos visto? É 2π vezes 3R, que fica Q2 sobre 6πr. Então, esse é o nosso lambda 2, tá? O nosso lambda 1, que era o lambda que a gente calculou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É esse lambda aqui, ó. Tá? O que é esse lambda aqui? Ele é dq ds, né? Portanto, se eu isolar ele aqui, eu vou ficar com um lambda igual a Q1, sobre do anel 1, né? Esse é o lambda 1, sobre o comprimento total do anel 1, que é 2π vezes o raio do anel 1, 2πr. Tá? Vamos substituir essa relação aqui, ó, no nosso resultado. Como ficar? E1 vai ficar 4kπ sobre 5 elevado a 3 meios r vezes o lambda, que é o Q1, sobre 2πr. Esse π corta com esse π, esse 2 corta com esse 4, sobra 2 aqui em cima, e isso fica 2kQ1 sobre 5 elevado a 3 meios sobre r². Ok? Então tá, e agora voltando no nosso campo 2, vamos substituir o resultado de lambda 2 aqui no nosso resultado de campo aqui. Vamos lá. Então, E2 é igual a 12kπ
sobre 13 elevado a 3 meios R, vezes Q2 sobre 6πr, que é o nosso lambda 2. Corta o π com o π, o 6 corta com 12, vai ficar 2 aqui em cima, e o R eu multiplico aqui. Tá? Então fica assim, ó, 2k Q2 sobre 13 3 meios R quadrado. Ok? Beleza. Agora, qual seria o nosso campo total naquele ponto lá? Então, o meu E total. Tá? Ele vai ser dado pelo seguinte, ele vai ser dado pela soma dos dois campos, né? Soma vetorial entre eles. Então, vai ser do campo 1, E1, mais o E2. Agora, vamos voltar aqui na nossa figura e analisar o seguinte. Para que o campo aqui nesse ponto P seja zero, os dois campos eles devem se cancelar. E a gente já viu que o campo relativo ao anel positivo aqui, ó, ele vai ter um vetor para cima aqui, ele vai ser um vetor no sentido positivo de J. Então, para mim cancelar ele, qual teria que ser o sinal do meu campo relativo ao anel maior? Ele teria que ser negativo, ele tem que ser um vetor aqui para baixo, para que daí a soma vetorial entre eles dê zero. Então, agora, nesta soma aqui, ó, nós faremos o seguinte. Vamos considerar o campo E2 aqui com o sinal negativo, já que ele se opõe ao campo E1. Então, vamos lá. Campo E1. Nós temos o resultado dele aqui. Ele vale 2k Q1 5 elevado a 3 meios R quadrado. Agora, menos 2k Q2 13 elevado a 3 meios R quadrado. Notem que tem vários termos em comum entre as duas expressões, então eu posso tirar em evidência. Seria então 2k sobre R quadrado, que está nos dois termos, né? Abre colchetes, o que sobra aqui é Q1 sobre 5 elevado a 3 meios, menos Q2 sobre 13 elevado a 3 meios. Tudo isso igual a zero. Agora, notem o seguinte, para esse termo todo aqui se igualar a zero, nós sabemos que o 2, o k e o r quadrado são termos constantes que nunca vão zerar. Então, o que eu tenho aqui entre colchetes tem que ser igual a zero. Tá? Vou pegar outra folha aqui. Então, nós temos o seguinte, que Q1 sobre 5 elevado a 3 meios menos Q2 sobre 13 elevado a 3 meios tem que ser igual a zero. Vamos trabalhar um pouco esse termo aqui para a gente conseguir isolar Q1 em função de Q2. Então fica assim. Q1 sobre 5 elevado a 3 meios fica igual a Q2 sobre 13 elevado a 3 meios. Isso implica o seguinte, que Q1 tem que ser igual a 5 elevado a 3 meios sobre 13 elevado a 3 meios, tudo isso multiplicando Q2. Tá? E nós podemos melhorar isso aqui um pouquinho mais, fazendo da seguinte forma, 5 sobre 13 elevado a 3 meios, vezes Q2. Lembrando, pessoal, que como nós havíamos visto na figura inicial, Q1 e Q2, eles devem ser opostos, né? Para que a força entre eles, para que o campo naquele ponto, ele se anule na vertical. Então, nós temos o seguinte, que Q1 tem que ser igual a 5 sobre 13 elevado a 3 meios de menos Q2. Ok? Essa é a resposta. Valeu, pessoal. Até a próxima.